Qual é a razão por que oramos? A oração muda de fato as coisas? Provérbios 16, verso de número 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Jesus nos ensinou a orar, Mateus capítulo 6. Infelizmente, para muitos, orar significa falar com Deus. No retrato pintado por Jesus, a oração não é algo que Deus ouve, mas algo que Deus vê. A oração como um relacionamento pessoal e íntimo com Deus é algo no mínimo transformador. Talvez por isso a oração tenha pouco a ver com as nossas palavras e tudo a ver com o nosso coração. Bom, mas se Deus já sabe do que a gente vai orar, orar vai mudar alguma coisa? A Bíblia diz que há certas coisas que Deus já determinou desde a eternidade. Essas coisas acontecerão inevitavelmente. Tipo, se eu e vocês e todos os cristãos da terra entrássemos em oração pedindo para Jesus, por favor, não volte, ele voltará apesar disso. Mas pastor, não está escrito que se 2 ou 3 pessoas concordarem a respeito de alguma coisa, elas receberão? Mateus 18, de 18 a 19? Sim, a Bíblia diz isso, mas essa passagem fala sobre disciplina eclesiástica e não sobre pedidos de oração. Portanto, devemos levar em conta o ensino bíblico sobre oração e não isolar uma passagem das demais. Bom, vamos lá de novo. A Bíblia não diz que Deus se arrepende? Sim, o livro de Jonas nos diz que Deus se arrependeu do julgamento que planejara para o povo de Nínive. Lá o livro de Jonas, do profeta Jonas 3, verso número 10. Bom, vou ser direto. Obviamente, a Bíblia não quer dizer que Deus se arrepende da maneira como nós nos arrependemos. Do contrário, poderíamos supor que Deus havia pecado e, portanto, precisava de um salvador para si mesmo. O que o texto significa é que Deus removeu a ameaça de julgamento. A palavra hebraica, traduzido como arrepender, nesse contexto, significa confortado ou tranquilizado nesse caso. Deus foi confortado e sentiu-se tranquilo com o fato de que o povo havia se arrependido de seu pecado. Por isso, ele revogou a sentença de julgamento que tinha imposto. O que isso significa, então? Quando Deus ergue a sua espada de juízo sobre as pessoas e estas se arrependem, e por isso Deus não executa juízo, ele mudou realmente a sua mente? A resposta é não. Malaquias 3, verso número 6 e Tiago 1,17 vai dizer isso. A mente de Deus não muda, pois ele não muda. As coisas mudam, e elas mudam de acordo com a soberana vontade de Deus, que ele executa utilizando meios e atividades, digamos assim, secundários. A oração do seu povo é um dos meios que Deus usa para fazer as coisas acontecerem neste mundo. Então, se você me perguntar se a oração muda as coisas, eu respondo que sim. Agora, se você me perguntar se a oração muda a Deus, eu respondo que não. É impossível saber quanto da história humana reflete a intervenção imediata de Deus e quanto revela o agir de Deus por meio de agentes humanos. Um bom exemplo é a história de Jó. Lá na história, os sabeus e os caldeus tinham roubado os jumentos e os camelos de Jó. Por quê? Porque Satanás havia incitado o coração deles a fazer isso. Mas por quê? Porque Satanás recebera a permissão de Deus para testar a fidelidade de Jó em tudo que ele tanto desejava, exceto tirar a vida de Jó. A pergunta é, por que Deus concordaria com isso? Bom, por 3 razões. Primeiro, silenciar a calúnia de Satanás. Segundo, vindicar a si mesmo. Terceiro, vindicar Jó da calúnia de Satanás. Todas essas razões são justificações perfeitamente corretas para as ações de Deus. Ao contrário disso, o propósito de Satanás em incitar esses 2 grupos era levar Jó a blasfemar de Deus, um motivo totalmente ímpio. Mas observamos que Satanás não usou algo sobrenatural para realizar seus propósitos. Ele utilizou os sabeus e os caldeus, que eram maus por natureza, para roubar os animais de Jó. Isso está em Jó 1, verso de número 15 e o verso número 17. Percebam bem, os sabeus e os caldeus eram conhecidos por sua maneira de viver caracterizada por roubos e mortes. A vontade deles esteve envolvida, mas não houve coerção. O propósito de Deus foi cumprido por meio das ações ímpias deles. Os sabeus e os caldeus eram livres para escolher,
Mas para eles, assim como para nós, a liberdade sempre significa liberdade dentro de limites. Não devemos confundir liberdade humana e autonomia humana. Sempre haverá um conflito entre soberania divina e a liberdade humana. A Bíblia diz que o homem é livre, mas ele não é uma lei autônoma para si mesmo. Suponhamos que os caldeus e os sabeus tivessem orado assim: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Estou certo de que, apesar disso, os animais de Jó teriam sido roubados, mas não necessariamente por eles. Deus poderia ter decidido responder à oração deles, mas teria usado outro agente para roubar os animais de Jó. Precisamos entender que há liberdade dentro de limites, e dentro desses limites, nossas orações podem mudar as coisas. As Escrituras nos dizem que Elias, por meio da oração, impediu a chuva de cair, Tiago 5, 17 a 18. O que é muito interessante é que seu entendimento da soberania de Deus não o dissuadiu de orar. Vamos pensar no melhor exemplo que temos: Jesus. Nenhum ser humano teve um entendimento mais profundo da soberania de Deus do que Jesus. Nenhum homem orou mais fervorosamente ou mais eficazmente do que Jesus. Até no Getsêmani, ele pediu uma opção, uma maneira diferente. Quando o pedido foi negado, ele se prostrou à vontade do Pai. A soberania de Deus é a própria razão por que oramos, visto que cremos que Deus tem em seu poder o ordenar as coisas de acordo com o seu propósito. Isto é a essência da soberania de Deus: ordenar as coisas de acordo com os seus propósitos. Então, a oração muda a mente de Deus? Não. A oração muda as coisas? Sim, é claro. A promessa das Escrituras é esta: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, verso número 16. O problema é que não somos esse tipo de justo. Talvez por isso que o apóstolo Paulo diga que a gente não sabe orar. Romanos 8, verso número 26. O que a oração muda mais frequentemente é a impiedade e a dureza de nosso coração. Só isso seria razão suficiente para orarmos, ainda que nenhuma das outras fosse válida ou verdadeira. Portanto, queridos irmãos, Deus é a razão por que oramos. Se nos perguntassem: o que faz você dobrar os seus joelhos? O que você deseja quando entra em oração? O que você quer quando ora? A principal e legítima resposta é: Deus, por causa de Deus, porque eu quero Deus. Que a razão da sua oração seja única e exclusivamente Deus. Amém.